Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronto estou pra cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, pra vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixe ir. A tua companhia é o que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a receber estes milagres, eu quero confiar nas tuas mãos. Quero o poder transformador do teu perdão. Amém.
obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina um desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas pelo tapeceiro. Amém? Que nós possamos deixar que Deus possa ser o nosso tapeceiro e tear a nossa vida. Amém? Boa noite. Que saudade de voltar a esse lugar. Eu acho que foi um mês que a gente deu um pulinho e a gente acabou descobrindo uma boa notícia, né? Que vamos ser pais. Nosso coração transbordando de alegria. Na verdade, quando a gente foi fazer o exame, né? A minha esposa estava um pouco descrente. E aí, quando ela fez o exame de farmácia, tinha dado positivo. Não sei como é que eu uso o aumentativo. Muito positivo. E ela disse, não, isso aqui não é possível. E aí ela foi lá no YouTube procurar a chance. E aí um monte de médico falando, gente, se você fez o teste de farmácia, 99,9% de dar certo. Ela, meu Deus do céu, e agora? E aí, ainda descrente, a gente foi fazer um exame laboratorial. E aí José e Maria conceberam a criança no Espírito Santo. Já pensaram? Já imaginaram isso? E nós estamos muito felizes, né, e agradecidos a Deus, porque é um presente, né, e é a herança do Senhor, diz as Escrituras Sagradas. Queridos, antes da gente iniciar a mensagem, eu gostaria de ler alguns pedidos de oração que chegaram aqui através do YouTube. A Joyce, ela está acompanhando, né, ela não pôde estar aqui conosco, mas ela continua pedindo oração pelo Jason, né, que nós já temos orado, viu, Joyce? Nós temos orado diariamente pela vida do seu esposo, para que ele volte para Cristo, né? E como ela falou aqui no pedido, para que ele volte junto com ela para a presença do eterno Deus. Ela também pede oração pelo seu avô Antônio, que ele está com 90 anos, né? E tem passado uma situação também complicada. Pela sua prima, né? A irmã Marluce me lembrou também, Joyce, a gente vai estar clamando. A irmã Verônica também, uma boa noite para você, irmã, que Deus te abençoe fortemente do outro lado. Também gostaria de deixar aqui uma boa noite também para o Leno, né, que é o esposo da Rose, um amigo nosso, também está assistindo lá da Bahia. Deus te abençoe, meu irmão. E nesse momento vamos abrir a Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 4, e em seguida nós vamos dobrar o joelho e vamos falar com o nosso Pai. Mateus, capítulo 4. Você que está acompanhando da internet, seja muito bem-vindo. Seu trabalho missionário da noite é pegar esse link agora, ó, e compartilhar com várias pessoas antes da gente iniciar a mensagem, tá bom? E se você também que está acompanhando da internet e ainda não é inscrito no canal desta igreja, você pode fazer isso nesse momento. Então vai aí, ó, se inscreve no canal da Igreja de Campo Acima e ativa o sininho, porque você pode estar acompanhando também outras programações, tá bom? Então eu vou ficar de joelhos, aqueles que puderem, aqueles que quiserem, vamos nesse momento falar com o nosso Deus.
Santíssimo Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós te agradecemos, porque passar um dia sem terminar com gratidão, Senhor, é muito egoísmo de nossa parte. Porque, Senhor, o fato de abrirmos os olhos, isso mostra que as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Por isso, Deus eterno, nosso Pai celestial, visita cada um que está ouvindo essa mensagem do outro lado. Pessoas que estão na Bahia, outros que estão no Pernambuco, outros que estão em São Paulo, outros que são irmãos dessa igreja e não poderiam estar aqui presentes, mas também estão acompanhando. Que o Senhor faça uma visitação nessa noite, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, e apresento na Tua presença os pedidos da nossa irmã Joyce, Senhor. Trabalha, Senhor, com ela, fortaleça a vida da Joyce e que dentro em breve, não só ela, mas o Jaisso, Senhor, que a sua família esteja aqui te servindo com todo o coração. Eu sei, Senhor, que o Senhor já tem trabalhado fortemente no coração dele e que numa hora ou outra, Senhor, ele estará aqui rendido aos Teus pés. Também, Senhor, eu clamo pelo avô dela. Tu sabes as dificuldades que esse homem tem enfrentado. Por isso, Senhor, entre com providência, entre com resgate, Senhor, também na vida da sua prima. Tu sabes, ó Deus, as dificuldades. Tu sabes, ó Deus, das lutas. Também pela Verônica, Senhor, que esteve durante a semana de oração e sempre tem estado conectada aqui no link dessa igreja. Abençoe-a também, Senhor. E os demais irmãos que não manifestaram seus pedidos, mas Tu sabes. E agora, Senhor, que a Tua palavra será aberta. Que nesse momento o Teu Espírito Santo Consolador fale conosco. Por isso, Senhor, eu me rendo aos Teus pés e que o Senhor me use para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos meditar rapidamente no livro de Mateus, capítulo 4, e nós vamos focar na primeira tentação de Jesus. Na verdade, nós vamos analisar a primeira tentação e vamos... o tema da mensagem está aqui, caminho entre os desertos. Para quem essa mensagem é específica nessa noite? Essa mensagem é para você que está passando pelo deserto da vida. Ou para você que já passou muitas vezes sem entender o porquê de tamanha dificuldade. Ou se não, para você que vai enfrentar também. Se você não está enfrentando o deserto, esse deserto pode ser em várias situações. Esses últimos dias a gente tem ficado muito triste com o número de pessoas que conhecemos que tem alguns que têm tirado a própria vida, outros que têm infelizmente sido varridos por essa onda de Covid-19, outros que estão enfrentando o deserto na vida matrimonial também, amigos, queridos nossos. Hoje eu tive uma triste notícia, um rapaz que eu conhecia lá de João Pessoa, na Paraíba, o Fernando, infelizmente, perdeu seu filho. Ele fez uma postagem lá no TikTok e a mídia bateu em cima. Um monte de gente falando mal do vídeo que o rapaz tinha postado. Isso causou uma perturbação mental no jovem de 16 anos e ele se enforcou, infelizmente. E antes de ontem, a mesma notícia, agora com uma outra jovem que nós conhecíamos. Então, estamos vivendo em tempos solenes. Desertos e mais desertos. E como superar isso? Veja... Terminamos 2019 com a seguinte pergunta e com a seguinte questão. Senhor, abençoe o meu ano de 2020, para que seja um ano diferente, Senhor, de todos os anos que eu já passei. E geralmente as pessoas costumam terminar o ano todas vestidas de branco, fazendo solenes juramentos e pedindo a Deus que, de alguma forma, intervenha na sua vida. Vocês têm ideia de quanto de pessoas terminaram 2019 fazendo planos? Infelizmente foram todos frustrados. Eu estava conversando com a Mari e eu disse, tudo que eu planejei para a minha vida não está acontecendo como planejei. E não é porque está dando errado, é porque se a gente entrega nas mãos de Deus, é Ele que conduz a nossa história. E cenas como essas começaram a nos chocar, cenas como essas vistas em São Paulo, em Nova York, cenas como essas sendo vistas em Manaus. Paulo vai dizer em Romanos 8, 22 e 23 o seguinte: sabemos que até hoje, quanto da criação ele fala? Toda a criação. Toda a criação geme e padece,
Quando ele fala criação, ele está falando de tudo. Os seres humanos, os animais, a natureza, toda a criação de Deus padece e geme como em dores de parto. Quem teve filho aqui em parto natural sabe a dor e o que é isso. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos no nosso íntimo. Quando a gente vê cenas como essa, pessoas sofrendo, como o caso nós estamos enfrentando agora da nossa irmãzinha querida, a irmã Eleutéria. Como isso nos dói? Que deserto estamos enfrentando? Que dificuldade, queridos? De qualquer maneira, comunista ou não comunista, partido A ou partido B, todo mundo foi obrigado a usar uma máscara. Todos nós. Veja que situação, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Qual o deserto que você tem enfrentado? O que é que Deus tem trabalhado com você que talvez você não tenha entendido? Veja, Mateus capítulo 4, versículo 1, você que está em casa pode acompanhar também na Bíblia. Mateus 4, versículo 1, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus começou escrevendo o seguinte, versículo 1, versículo 2, e depois a gente pula e lê o verso 11. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja o que está dizendo no verso 1. Verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que é que diz aí na Bíblia? Teve fome. Verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu-lhe: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 11 diz: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. A primeira crítica que nós fazemos de Mateus capítulo 4, verso 1 é o seguinte: alguns críticos das Escrituras pegam Mateus 4, verso 1 para dizer o seguinte, olha o que Mateus escreveu. O texto está na tela, diz o seguinte: Jesus, ele estava o quê? Volta lá, Mateus 4. Mateus 4, isso, verso 1, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para quê? Quando você lê o relato de Mateus, o que é que nos dá a entender no verso 1? Qual você acha a crítica ou a dúvida que alguém pode ter ao ler Mateus 4, verso 1? Olha aí. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, quem conduziu Jesus para a tentação foi quem? O Espírito Santo. Primeira crítica que pode surgir desse verso. Olha ali, ó. Lê de novo comigo, ó. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao, e não no deserto. O Espírito leva ele ao deserto para ser tentado por Satanás. Então alguns críticos pegam esse texto para dizer o seguinte, olha aqui. A Bíblia está dizendo que quem conduz a gente para a tentação é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo é Deus, e Deus não pode ser tentado pelo mal, então como é que o Espírito Santo está conduzindo Jesus para a tentação? E o verso 11 vai dizer que ele jejua 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Mas no relato de Lucas, ele agora dá com outro detalhe. Olha o que Lucas vai dizer no Marcos, capítulo 1, verso 12. Marcos diz assim, ó. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ponto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia, olha o detalhe a mais, que Marcos deu, que Mateus não deu, ó. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Olha que coisa interessante. Marcos agora vai dizer que Jesus, ele estava cheio do Espírito, e o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Lá no deserto é que Satanás vem para tentar Jesus, e quando Satanás se aproxima, Marcos diz que ele estava no deserto sozinho? Não. Jesus estava com as feras da terra, e diz que os anjos o serviam. Ou seja, alguns pegam a parte final do verso 13, dizendo o seguinte, foi muito fácil para Jesus, porque ele teve 40 dias e 40 noites, e os anjos servindo a ele a todo momento, enquanto ele estava ali. Então, quem não jejuaria 40 dias e 40 noites, todo dia sendo alimentado pelos anjos?
Essa é a dúvida que pode surgir de Marcos. Mas veja o relato de Lucas. Lucas também é um pouco preciso, ele diz o seguinte, ó. Jesus, ele dá o detalhe como era que o Espírito estava com Jesus. De que maneira Jesus estava com o Espírito? Ele estava cheio do Espírito Santo. O que é que tinha acontecido antes disso? O batismo dele. Jesus tinha sido batizado e o Espírito Santo desceu como pomba vindo sobre ele. E nesse momento ele volta do Jordão, ele é guiado pelo Espírito no deserto, não só para o deserto, mas lá no deserto, em cada momento, o Espírito Santo estava conduzindo a ele, e durante 40 dias sendo tentada pelo diabo. Agora dá um detalhe sobre esses 40 dias. Agora esclarece o que Marcos não deixou. Nada comeu naqueles quais dias? 40 dias. Então, já quebrou a ideia de Marcos. Que Marcos parece que dá essa ideia que os anjos estavam dando comida a ele todo dia. Mas aqui diz que durante os 40 dias ele não comeu nada, ao fim dos quais teve fome. Aí você pode perguntar o seguinte: irmão, mas a Bíblia está se contradizendo? Porque parece que Mateus diz uma conversa, Marcos diz outra conversa e Lucas vai dizer outra conversa. Não é isso. Isso é questão de ótica. Eu vou dar um exemplo. Helder, o que é que eu tenho aqui na minha mão? Um celular. Irmã Lídia, o que é que tem aqui na minha mão? Um celular. Rosa, o que é que tem aqui? Um celular. Irmão, o que é que eu tenho aqui na mão? Um celular. Vocês só estão vendo um celular aqui. O que é que você está vendo aqui, Lucas? Hã? Você está vendo uma aliança. Ok. Irmã Eliel, o que você está vendo aqui? Um celular. Aliança. Evandra? Vocês só estão vendo isso. O que é que você está vendo aqui? Olha quantos detalhes. Então veja, uma pessoa só para dar uma notícia, ela vai trazer um tipo de ótica. Quando você faz a mesma pergunta, veja, primeiro eu perguntei aqui, eles viram um celular. Aí Lucas já deu um detalhe a mais, ele viu uma aliança aqui. Ele viu além do celular a aliança. O que está acontecendo é isso. Não é que a Bíblia está se contradizendo. É que cada um está dando uma ótica diferente. Veja, Marcos diz que ele estava sobre as feras da terra. Que esferas? Quais são as feras do deserto que Jesus enfrentou? Uma coisa que a gente, às vezes, não para pensar. Veja, esses aqui são os 10 principais desertos que hoje existem no mundo. Lembrando que deserto não é só um lugar cheio de areia, mas também gelo pode ser um tipo de deserto. O deserto da Antártida, que está ali embaixo, ó, é o deserto de gelo, é o deserto maior que nós temos hoje no nosso planeta. Em terceiro lugar, partindo agora para a areia, você vê ali na parte central norte da África o deserto do Saara. É o deserto maior que existe no mundo. E qual é a característica de um deserto? A Bíblia diz que Jesus foi guiado pelo Espírito a um deserto. As características são o seguinte, pode ir passando. Aridez. Essa é a característica de um deserto. O deserto é um lugar árido, é um lugar seco. Há ausência de água. Comumente, se você diz para alguém, olha, eu fui até o deserto X, até o deserto do Atacama, eu fui até o deserto do Saara e passei muita sede. Por quê? A ausência de água, a ausência de comida, há uma escassez muito grande de comida. A temperatura durante o dia no deserto chega de 40 a 50 graus. Imagina 40 dias, pense comigo agora, Jesus no deserto, 40 dias. Todo dia ele estava sofrendo, estava recebendo uma temperatura como? O que praticamente a gente não suportaria aqui. Agora veja mais, durante a noite chega de 5 a 15 graus. Você está entendendo por que a Bíblia diz que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, uma coluna de nuvem acompanhava o povo durante o dia por causa do calor, e à noite uma coluna de fogo para aquecer o povo. Veja mais, é pobre em vegetação a maioria dos desertos, há pedras, né? O deserto não é só um lugar de areia, há desertos que também contém pedras. E outra característica, os animais mais comuns entre os desertos são escorpiões, pequenas víboras. Lembra das serpentes que começaram a picar o povo de Israel no deserto? É os animais mais comuns que habitam no deserto. Agora eu estou entendendo porque Marcos diz que Jesus estava 40 dias sofrendo temperatura lá, ó, durante o dia, durante a noite. Olha a característica de um deserto. E ele estava com as feras da terra. O que o próprio povo de Israel passou lá durante os 40 anos,
ele agora estava enfrentando a mesma situação. Agora, qual o significado do deserto? O que isso significa? Só lembrando que o texto lá de Mateus, capítulo 4, verso 1, ali está o texto na língua original, no grego, e a melhor tradução ficaria: Jesus foi para o deserto sobre o Espírito Santo de Deus e veio a estar sobre o diabo. Ou seja, o Espírito Santo conduz Jesus e leva ele para o deserto, ele estava cheio do Espírito, e lá no deserto é que Satanás, aproveitando o jejum que ele estava passando, enfrentando, ele vem para o tentar. Só uma característica comum. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, e Jesus é Deus. Como Jesus, sendo Deus, foi tentado agora pelo mal, se ele é Deus. Seguinte situação: quando Jesus tomou a forma humana, ele desceu a escadaria da humilhação e tomou a forma de um de nós, assumindo a natureza moral de Adão antes da queda. Jesus nunca foi tentado com adultério, porque o coração dele não era imaculado. A tentação, Tiago diz que não só vem de fora para dentro. Por isso que não é fácil vencer o pecado. Por quê? Porque se tentação fosse uma coisa só externa, seria muito fácil. Por exemplo, não transgredir o sábado. Ou, quem sabe, eu vou usar um exemplo aqui. Se o problema fosse só parar de fumar, ou só parar de beber bebida alcoólica, ou só de praticar o ato em si, seria muito fácil vencer o pecado assim. Mas Tiago vai dizer no capítulo 4 que o pecado também vem de onde? Da nossa cobiça, do nosso coração. Jesus não tinha tentação interna, nunca foi tentado. Jesus nunca olhou para alguém e disse: eu vou fulminar você agora. O coração dele era puro, santo e imaculado. Conseguiu entender? Agora, o que foi que ele herdou de nós? É o que nós chamamos na teologia de fraquezas inocentes. Exemplo, quando ele esteve 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve o quê? Isso é uma fraqueza inocente. Então, Satanás foi aproveitar na fraqueza inocente que ele tinha. Consegue entender? Ele teve dor, sentimos dores, por isso que ele sabe o que é a dor. Ele sabe o que é uma lágrima derramada, porque a Bíblia diz que Jesus chorou. Consegue entender agora? Então, veja, entendendo sobre isso, todos aqueles que Deus chamou para uma obra especial passaram por desertos na vida. Ele chamou Abraão e levou Abraão para um deserto. Quando ele chamou Moisés, Moisés mata aquele homem lá no Egito e passa 40 anos no deserto sendo trabalhado por Deus. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. O próprio Jesus, acabamos de ler, também enfrentou um deserto. A igreja lá no Apocalipse 12, verso 14, diz que ela passou 1.260 anos no deserto. O problema é, por que nós temos dificuldade de enfrentar os desertos de nossa vida? Porque a nossa geração, infelizmente, é tão frágil. Veja, eu acredito que se fosse para alguém descer a lenha, como usa a expressão, né? Em alguém que tem uma certa maturidade espiritual, não faria o que esse rapaz fez hoje. As pessoas são muito frágeis emocionalmente hoje. A gente tem dificuldade de enfrentar as dificuldades. A gente tem muita limitação em enfrentar as barreiras, porque isso começa da infância. Por exemplo, pais que são super protetores dos filhos, a psicologia fala que eles vão ter grande dificuldade em enfrentar problemas futuros. Por exemplo, a criança caiu, o pai e a mãe não permitem que a criança levante-se sozinha. E pais que são super protetores, se ficar o tempo inteiro ali ao pé da criança, não deixam a criança viver. Há uma característica comum nas crianças, principalmente na idade da Gabizinha, que é, elas gostam de aventuras. Então, se deixar, ela sobe aqui em cima, a gente fica com medo dela cair, né? Mas é comum da natureza, ela quer enfrentar obstáculos, dificuldades. Se a gente super protege nossos filhos, a gente não tem ideia do que a gente está fazendo. Quando vier o primeiro problema, ele vai ficar sem chão. Aí o que vai acontecer? Então, veja, o povo passou pelo deserto. Pode passar o próximo. A palavra para deserto, pode voltar aí, é aquela palavra ali em hebraico, ó, midebar. Sabe o que significa? Pode voltar aí. Sabe o que significa a palavra midebar? Lá em cima, ó, midebar. Significa encontro com a palavra. A palavra deserto no hebraico significa encontro com a palavra. Qual o real propósito de Deus permitir que passemos por deserto?
Alguns dizem que quando Jesus vai até o deserto, ele foi com o fim de jejuar e clamar por sua missão que iniciaria logo em seguida. E ele vai ao fim de meditar na palavra de Deus. Porque longe do barulho da grande cidade, longe das dificuldades, longe das inquietações da cidade, Jesus vai até o deserto para encontrar-se, meditar na palavra de Deus. E aí, esse aí, ó, é o que eles chamam de deserto, o monte da tentação, que fica no deserto da Judéia, em Israel. Foi aí, possivelmente, onde Satanás pediu para que Jesus se lançasse abaixo. Hoje, a Igreja Católica construiu aquele monumento que vocês estão vendo ali. Ele foi construído no século XIV, e depois eles reconstruíram também no século XVI. É um convento que tem ali, né, de frades. Então, a Igreja Católica fez isso aí. Mas, todavia, queridos, podem passar. A primeira tentação diz o seguinte, que é o foco da nossa noite. Então, um tentador, aproximando-se, lhe disse, preste atenção no que Satanás fez. Olha a característica dele aqui. Qual é a característica dele? Qual o atributo que Deus deu ali para Satanás? Ele é o quê? Tentador. Ele nos tenta. Nos tenta a pecar. Então, aproximando-se, ele disse assim, ó. Se, eu deixei em negrito lá, ó. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O livro do Deserto da Tentação, Ellen White fala que Jesus estava exausto, com muita fome. Enquanto isso, essas feras da terra, os escorpiões, as víboras, estavam perseguindo ele a todo momento. Jesus, durante o dia, enfrentava um calor tremendo e ele estava desnutrido, ele estava exausto, estava cansado e com muita fome. Sendo bem honestos, o que a gente faz quando está com fome? Diz que quer saber qual é o temperamento e como é a pessoa, deixa ela passar fome. E aí, olha que coisa incrível. Diz o texto que ele chega a Satanás e diz, olha, se tu és filho de Deus, faz o seguinte, manda que essas pedras se transformem em pães. As expressões de Satanás, as palavras que ele usa, olha lá, ó, se, você vai entender por quê. Jesus, porém, respondeu. Como foi que Jesus respondeu a Satanás? Como foi que ele venceu o diabo? Está escrito. Ele venceu com o quê? Com a palavra de Deus. Encontro com a palavra, deserto. Agora ele está no deserto, sendo enfrentado por Satanás. Ele está tendo agora um encontro com a palavra e ele usa a palavra para rebater Satanás. Ó. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de o que ele usa agora? Toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos entender o que estava acontecendo antes disso, para você entender melhor. Esse aí é o deserto da Judéia. No grego, nós usamos duas expressões para palavra. A primeira delas é aquela palavra ali que está em cima, logos. E o que é o logos? Eu vou chamar o Lucas aqui para fazer ilustração com ele. A palavra logos, ela é usada lá em João capítulo 1, verso 1. Seu nome, Lucas, vai ser palavra. Tá bom? Qual é o nome dele, gente? Palavra. Então, palavra está aqui comigo. Então, João capítulo 1, verso 1, quando vai dizer ali palavra, a palavra que aparece lá é aquela lá, ó, logos. Então, logos, que significa palavra. Então, João capítulo 1, verso 1 diz o seguinte, ó. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Quantas pessoas apareceram na história? Muito bem, duas. Quem foi que apareceu? A palavra e quem? E Deus. Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, quantos Deus apareceu na história? Não deuses. Deuses não. Deus. Quantos Deus apareceu aqui na história? Muito bem, 2. Quem era? Não. Quem era o Deus? A palavra, ainda não revelou quem é. E quem? E Deus. Então, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédios dela. Dela quem? E sem ela, nada do que foi feito se fez. Ou seja, quem criou o mundo, quem criou as estrelas, quem criou o universo, foi o Logos, a palavra. O que significa palavra? Logos. Logos quer dizer qualquer tipo de palavra formatada. Qualquer tipo de palavra escrita. Como assim? Jesus, que aí no verso 14 vai dizer que o verbo, que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem foi a palavra? Jesus. Então entenda comigo.
Como é que diz que... Pode sentar, Lucas, obrigado. Como é que diz que logos significa qualquer palavra formatada e escrita, e Jesus recebe o nome de logos? Se a palavra escrita, formatada. Sabe por quê? Porque Jesus ele é a palavra de Deus encarnada. Por isso que ele dizia assim, Moisés disse isso, eu, porém, vos digo. Quando ele usou essa expressão, eu, porém, vos digo, ele está dizendo assim, aqui está quem é maior do que Abraão, do que Moisés. Porque ele é a palavra, quando ele dizia assim, olha, pode ir, o espírito imundo da sua filha saiu. Ele é a palavra de Deus encarnada. Consegue entender? Então veja que coisa profunda isso aqui. Mas existe outra expressão no grego para a palavra, que é aquela palavra ali, ó, rema. Rema quer dizer toda palavra exalada, toda palavra pronunciada. Exemplo, o que está saindo da minha boca é rema. Tudo que eu estou pronunciando aqui é rema. Consegue entender? Então veja comigo, logos e rema. Aí o texto diz o seguinte, ó, Mateus 3, verso 16. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. O que é que diz agora ali, ó? E eis uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem me... Quem foi que falou isso na hora que Jesus estava sendo batizado? Deus quem? Deus o Pai. Então Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo desce em forma corpórea sobre ele, e o Pai diz assim, ó, saiu da boca de Deus assim, você é meu filho amado, e eu tenho muito prazer em você. Mas só que quando Satanás chegou para tentar ele, Satanás disse assim, ó, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Diz Ellen White que as pedras pareciam pães. A tentação foi bem convidativa. Manda que as pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito. Ele disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a... Que procede de onde? O que foi que procedeu da boca de Deus antes dele estar no deserto? O que foi que foi pronunciado da boca de Deus? Tu és o meu filho amado. Então veja, o Pai disse, você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Satanás disse, se você é filho de Deus. Mas o Pai já tinha dito no batismo, você é meu filho. Satanás estava dizendo, não, você não é filho de Deus. Porque se você for filho de Deus, você está com fome. Então transforme as pedras em pães. E aí Jesus disse, olha, toda palavra que procede da boca de Deus. A expressão palavra aí não é logos. Porque Jesus já é o logos. A palavra ali é rema. A palavra pronunciada, exalada. O que foi que Deus disse? Deus disse, você é meu filho amado. Eu tenho prazer em você. Mas só que Jesus usou uma expressão. Ele usou a expressão está escrito. De onde Jesus tirou isso? Qual o contexto? Ele tirou Deuteronômio 8, esse é o último verso da noite, Deuteronômio capítulo 8. Corre lá em Deuteronômio, está lá no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 8, o texto não vai aparecer aqui na tela, então é bom você acompanhar aí. Você agora vai entender como é que Jesus usa o texto exatamente dentro do contexto aqui, ó. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Todos encontraram, amém? Ou misericórdia? Deuteronômio capítulo 8, verso 1. Veja o significado de deserto nesse contexto de Deuteronômio 8. Diz assim, ó. Cuidareis de cumprir quantos os mandamentos? Acompanha aí na sua Bíblia, leia aí comigo, ó. Cuidareis de cumprir quantos mandamentos? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Para que Deus pede que a gente cumpra mandamento? Para que o quê? Vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então Deus está dizendo agora o seguinte, através da boca de Moisés, para o povo de Israel. Prestem atenção. A palavra cuideis aqui é a palavra chamar em hebraico, que quer dizer, preste atenção nisso aqui. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, cumpram, obedeçam todos os mandamentos. Para quê? Para que a gente obedeça o mandamento? Aqui diz para que você viva.
para que você se multiplique e para que você entre na terra prometida. Verso 2. Veja o contexto de onde Jesus tirou o texto, está escrito. Verso 2. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no... Olha o que está dizendo no verso 2. Moisés está dizendo para o povo o seguinte, ó, lembrem de como o Senhor, Adonai, guiou vocês aonde? Interessante. Quem é que guia Jesus no Novo Testamento no deserto? Quem foi que guiou Jesus lá para o deserto? Quem foi? O Espírito Santo. Mas aqui diz quem foi que guiou o povo de Israel? Deus o Pai. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Quem guia o povo de Israel é o Senhor. Quem guia Jesus é o Espírito Santo. E lá tinha uma coluna de quê? De fogo. E o fogo aponta sempre para onde? Para cima. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce como o quê? Como fogo. Sempre apontando para cima. Sempre apontando para o eterno, para Deus. Olha o que aqui diz. Te guiou no deserto, quanto tempo? Estes 40 anos, quantos dias Jesus passou no deserto? Olha o paralelo. Então o povo de Israel passa 40 anos, Jesus passa quantos dias no deserto? 40 dias. Quem guia o povo de Israel no deserto? O Senhor. Quem guia agora Jesus no deserto? O Espírito Santo. Leia aí na sua Bíblia. Te guiou no deserto 40 anos para ti... Olha aqui a resposta por que a gente enfrenta os desertos da vida. Para quê? Para que a gente passa no deserto? Leia aí. Para te humilhar. Deus não vai permitir que você passe pela prova que você está passando, se não for para te humilhar. A gente enfrenta os desertos da vida para Deus nos humilhar. Para que ele nos humilha? Para que mais? Para te provar. Então, deserto, já entendi. Jesus, no caso, estava passando no deserto para Deus humilhar mais ainda o estado do filho. Israel passou pelo deserto para ser humilhado. Moisés passou pelo deserto para ser humilhado. Diz que Ellen White vai dizer no Patriarcas e Profetas que aquele homem orgulhoso, ríspido, durão, sem escrúpulo no coração, que era Moisés, se tornou o homem mais manso da história do mundo. Por quê? Deserto lapidou o homem. Agora a gente passa pelos desertos na nossa vida e a gente começa a questionar. E a gente começa a querer correr da realidade. Olha o que aqui diz, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Na hora que Satanás tentou a Jesus, foi para saber o que realmente estava no coração de Cristo. Sabe o que estava no coração dele? Está escrito. A palavra de Deus. Verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter o quê? Jesus passou fome, sim ou não? Jesus sabe o que é fome, irmãos? Sim. E te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Agora está aqui o texto de onde Jesus tirou. Jesus tirou um texto de um contexto interessante. Ele disse que não só de pão viveria o homem, mas de tudo que viesse da boca de Deus. Olha aqui, para que Deus permite que a gente passe pelo deserto? Leia comigo aqui, está na tela. Qual o significado de deserto na Bíblia? Quando a gente passa pelo deserto da vida, o que é que Deus quer fazer conosco, irmãos? Nos humilhar. Segundo, provação, para te provar. Vem a humilhação, vem a provação, o que mais? Para saber o que está no nosso coração. A gente promete a Deus, Senhor, por favor, me ajude, que eu tenho um temperamento muito difícil. E aí, quando vem a prova, a gente, infelizmente, é reprovado. Veja mais. Se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Próximo. Ele te deixou ter fome. Pode passar. Por isso, meu apelo para você nessa noite é: qual é o deserto que você está enfrentando? Qual é a prova que você está enfrentando? Ah, irmão, meu deserto é a minha falta de entrega a Cristo. Deus tem trabalhado tanto comigo, Ele tem implorado tanto para que eu faça uma entrega sem reservas. Mas, infelizmente, eu tenho endurecido meu coração mais e mais. Queridos, por que nós não queremos enfrentar esse deserto?
Porque a gente muitas vezes quer fugir da realidade. Aparentemente está tudo bem, mas não está bem. Esses dias eu vi uma pessoa fazer uma publicação lá no Instagram como se estivesse tudo bem. Esqueça, tá? Rede social não mostra a realidade da vida de seu ninguém. A moça que tirou a própria vida há 2 dias atrás, uma menina que eu conhecia, nas redes sociais estava tudo bem. Estava tudo bacana. Aí você pergunta, e aí, está tudo bem? A pessoa diz, está tudo bem. Não está bem. Não está nada legal. Rede social não vai mostrar a realidade. A gente sempre escolhe o melhor filtro, a melhor foto para postar, mas só Deus sabe as lágrimas que a gente derrama quando vai ali, ó, deitar a cabeça no travesseiro. Só Ele sabe as lutas que nós temos passado, que nós temos enfrentado. Aí a gente olha e diz, nossa, ele viaja para tanto lugar, mas mês que vem vai vir a fatura para pagar o cartão, dos gastos que teve, da passagem aérea que comprou. Tem gasto. É uma realidade. E muitas vezes a gente começa a maquiar a nossa vida. Qual o objetivo de passarmos pelo deserto? Sabe o que Augusto Cury fala? Ele diz o seguinte, ó: ninguém é digno do oásis se não aprender a atravessar seus desertos. O povo só encontrou o oásis, só pôde descansar assim que enfrentou o grande deserto. Só chegaram na terra prometida depois de 40 anos. Você pode estar com 30 anos aí, ó, e está enfrentando uma barra que ninguém, nem o pastor conhece. Só você e Deus. Você pode ter 20 anos, 25 anos, 26, 40, 30, 50 anos, e você está enfrentando o seu deserto. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Olha ali, ó. Deserto não é destino, é trajetória. Muitos de nós fazemos dos desertos de nossa vida o nosso destino. A gente começa a passar pela prova, e quando a gente está enfrentando a prova, a gente acha que é aquilo e não vai resolver mais. Queridos, o mesmo dia de ontem não foi o de hoje. Um dia faz mais calor, outro dia faz mais frio, um dia a gente ri, um dia... É assim a vida. Veja, deserto não é destino, é trajetória. Deserto não é morada, é lugar de passagem. Mas muitas vezes a gente faz do deserto um lugar de morada. E a gente começa a pegar os nossos desertos e construir cabanas. E construir até grandes estatuetas, quem sabe? Construir nossas próprias ideias sobre os nossos desertos. Deserto não é fim, é lugar de aprendizagem. Isso quer dizer, sabe o quê? Que as noites mal dormidas que você passa, o Senhor sabe. Às vezes que você chorou no seu quarto sozinho, sozinha, Ele sabe. As lutas que você tem, pessoais, Ele conhece. Por isso permita que Ele trabalhe. Permita que Deus faça a obra. A Rose vai cantar um louvor agora no final. E enquanto ela canta esse hino, eu gostaria que você, se você estiver passando pela prova nesse momento, peça assim: Senhor, por favor, me ajuda. Me ajuda a superar. Não está fácil. Mas Ele é contigo, ela. Ele é comigo, Ele é conosco.
Rose, começa cantando olhando para a irmã Luzia, que Deus vai falar com ela através desse louvor. Irmã, Deus é contigo. Você vai passar. A noite chegou e eu estou a clamar. O medo chegou e eu estou a chorar. Mas tua palavra diz que o choro pode uma noite durar. E pela manhã a alegria virá. Mas Senhor, a noite é longa e demora a passar, e os meus inimigos estão a zombar de mim. Porém olho para o céu, de onde me virá o socorro. Então ouço tua doce voz a me acalmar. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada. Eu sou o teu abrigo, estou contigo, não te deixarei. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te Rose, cante o refrão dessa música de novo para aquela irmã ali. Deus está pedindo para cantar para ela. Eu estou contigo. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada. Eu sou o teu abrigo, estou contigo, não te deixarei. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Queridos, não existe deserto que não passe. Vai passar. Ele é conosco. Pai Santo e misericordioso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos desampara. Porque mesmo sendo falhos e fracos, Senhor, a tua misericórdia nos alcança. Senhor, não há noite mal dormida que no outro dia a alegria não venha. Porque o choro, ele pode durar a noite inteira, Senhor, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, Senhor, eu clamo
por cada irmão que esteja aqui presente, mas esteja passando pelo vale. Eu clamo, Senhor, por cada pessoa que está na internet agora e ouviu o Senhor falar com ela. Ó Deus, enxuga as lágrimas dessa pessoa. Vai, Senhor, como bálsamo e abraça essa pessoa que precisa ouvir essas palavras. Por isso, nos dá a tua paz. Nos guia, Senhor. E que possamos sair daqui não como entramos, mas cheios do teu Espírito. E nos prepare, Senhor, que quando o inimigo se aproximar de nós, que na nossa boca esteja, está escrito. Está escrito que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Por isso nos dê o teu Santo Espírito, que possamos sair daqui guardados em ti, em nome de Jesus.